Para fazer uma fala geral, mas eu quero fazer aqui algumas ponderações. E eu vou fazer a primeira ponderação respondendo pelo fim. O palestrante diz assim: por que se concede 157 bilhões de desonerações? Entre outras coisas, para ter a Zona Franca de Manaus, entre outras coisas, para ter indústria aqui no Maranhão, entre outras coisas, para ter indústria na Bahia, entre outras coisas para ter indústria. Toda a indústria, só um pouquinho, toda a indústria do Paraná para baixo e de Goiás para cima no Brasil é incentivada, toda. Eu concordo, eu acho que tem algumas desonerações que verdadeiramente têm que ser enfrentadas. A desoneração do Simples, que é a maior desoneração do país, a desoneração das deduções de imposto de renda, que também é a segunda maior desoneração do país. Mas eu fiz questão de fazer essa fala só para a gente tomar cuidado com determinados argumentos que podem parecer um tiro no próprio pé, em que a gente está argumentando coisas que não interessam para nós, porque a indústria de São Paulo não precisa de desoneração, mas as indústrias dos locais mais distantes dos grandes centros precisam de desonerações ou não terão indústrias. É uma regra simples, por uma questão de logística, por uma questão econômica, por uma questão de lógica econômica. Então, só esse argumento, essa ponderação. A outra ponderação que eu queria fazer é o seguinte, é que eu concordo com quase tudo que ele disse e, felizmente, a reforma retira, a proposta do relator tende a retirar praticamente todas as maiores críticas feitas aqui pela apresentação dele. Mas tem uma que a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que refletir. É verdade, eu gosto da verdade. É verdade que o desconto, que a economia, ela é muito maior no RGPS. Mas isso é uma questão óbvia. A base do RGPS é absurdamente maior do que a base dos regimes próprios. Hoje, o regime próprio tem uma média de aposentadoria 19 vezes maior do que a do regime geral. A média do regime geral é R$ 1.300. Sabe quanto é a média do regime próprio lá da Câmara dos Deputados? Não é dos deputados não, dos servidores da Câmara dos Deputados, R$ 26.000. A média do Poder Judiciário, acho que R$ 13.000. Então, nós temos médias entre o RGPS e o RPPS, que é o regime próprio, muito desiguais. Isso tende a resolver no futuro, a partir de 2013, com a reforma que a presidente Dilma fez, em que todos que entram depois de 2013 passam a contribuir no teto e a receber no teto, e se quiserem, fazem uma capitalização, que é a capitalização do FUNPRESP, uma capitalização pública, num fundo público, portanto, que já está lá desde 2013. Só que nós temos um déficit que é atual, e nós temos uma série de servidores que entraram antes de 2013 e outros que entraram antes de 2003. Então, o impacto maior é para esses. A despeito do resultado ser maior no RGPS, o impacto do regime próprio na reforma proposta é 14% mais duro do que no regime geral. O que significa que efetivamente a proposta é muito mais dura, e eu digo isso com a mais absoluta tranquilidade e sinceridade, para os servidores públicos. Agora, a economia sempre será maior no regime geral, porque a base do regime geral é infinitamente maior. Então, ainda que o desconto seja menor, a quantidade de contribuintes é muito maior no regime geral. Apenas esse ajuste, para nem entrar aqui em outras questões, porque você pega algumas categorias de servidores públicos, elas recebem como aposentadoria o seu último salário, é a integralidade. E elas têm a garantia de quando reajusta do servidor da ativa, reajusta dela também, é a paridade. Já o servidor que contribui para o regime geral, para o INSS, ele vai receber na média das 80 contribuições até hoje, e a PEC propõe na média das 100 contribuições, o que é ruim, porque você geralmente começa trabalhando com um salário menor e acaba com um maior. Logo, não tem lógica
o único trabalhador que tem certeza que pode se aposentar por tempo de contribuição é o servidor público, porque ele tem estabilidade no emprego. O trabalhador do regime privado, ele trabalha 6 meses, fica 3 desempregado, volta, trabalha 1 ano, fica 1 ano desempregado. Então, acaba que a grande maioria se aposenta por idade. A grande maioria das aposentadorias do regime geral de previdência hoje já são aposentadorias por idade. Então, eu concordo com quase tudo que ele disse, só fiz questão de fazer aqui esses 2 ajustes, porque eu acho que são importantes.